Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Hoje é dia de treta, ai, eu adoro uma bagunça. Muito bem, vamos lá. Hoje é o dia que eu vou lavar a égua. Hoje eu vou atravessar Eu adoro isso. O canal Spook Houses, ele surgiu com a ideia de desmistificar as crenças. Muitas pessoas hoje vivem numa idolatria totalmente imbecil. Toda idolatria, ela é imbecil. A religião, ela não é imbecil. A idolatria é. Porque o ser humano, ele sempre vai levar aos excessos. Então, quando você vê, por exemplo, uma pessoa que fala muito de Deus, fala muito de Jesus, ela tem algum problema. Quando a pessoa fala muito de espiritismo e tudo na vida dela é só espiritismo, ela tem algum problema. E assim vai. A gente aqui vai desmistificar exatamente isso. Eu sou uma pessoa absolutamente normal. Todos os meus estudos de religião, foram mais de 30 anos de estudos hoje, porque eu estou com 48 anos de idade, completados neste ano de 2022, indo para 49 em 2023. Eu percorri vários caminhos onde eu observei o que as pessoas falavam e eu fiz uma coisa que as pessoas hoje não fazem, e que é muito curioso, mas elas não fazem. Chama-se comprar livros. Hoje as pessoas não compram livros, hoje as pessoas não vão atrás do devido conhecimento. Então elas preferem realmente acreditar piamente no que o outro está falando e não vão atrás e fazem a sua pesquisa de campo. Porque é mais fácil eu acreditar no que o outro está falando e assumir como uma verdade absoluta do que ir atrás. Quando eu falo para as pessoas, olha, o que acontece dentro de um centro espírita? Eu estive 10 anos no centro espírita e algumas crianças de 15, 16 e de 19 anos, que para mim ainda são crianças, elas nem tinham trocado as fraldas enquanto eu estava incorporando em centro espírita. Elas ainda estavam mamando nas tetas da mãe enquanto eu estava trabalhando, incorporando e atendendo nos centros espíritas. Eu entrei aos 16 anos de idade dentro do espiritismo, 16 anos. Então nós estamos falando de uma pessoa que nasceu em 1975 aos 16 anos. Então foi mais ou menos em 85, 89, em 1990 mais ou menos. Em 1990 tinha gente que nem tinha nascido. E eu estava trabalhando lá, conhecendo, buscando, aprendendo, desenvolvendo, buscando meios para poder ajudar as pessoas. Tudo aquilo que eu vi no Centro Espírita Kardecista e de Umbanda, ao longo de 10 anos, atuando como médium de incorporação, foram provas reais que me trouxeram à luz, dizendo o que acontece em cada lugar. Eu transitei entre 6 casas, entre 5 e 6 casas na Umbanda, tá? Eu fui, conheci as casas, conheci os dirigentes, e 3 dirigentes diferentes, falaram que eu poderia ter a minha própria casa de Umbanda. Ou seja, eu tinha o aval de 3 dirigentes para poder atuar. Aí vem um moleque de 19 anos, que usa aqueles animes, né? E me afronta no box do vídeo, o que é muito curioso, né? Eu acho sensacional. A idolatria desse jovem, ele perfaz um campo tão longínquo que ele acha que todas as entidades que atuam na Umbanda são entidades de amor, de compaixão, de evolução. É mesmo. Fumam, bebem. Eles usam álcool, bebem, eles fumam e utilizam o cigarro, além, obviamente, de outras ferramentas que são consideradas drogas. Por que uma entidade de luz iria beber, iria fumar? Não precisa disso. Veja, eu trabalhei e não bebia, não fumava, mas era de praxe. Pessoas que não bebiam, não fumavam, mas os seus ditos seres de luz bebiam e fumavam e saíam de lá com vícios. Quantas pessoas escreveram para mim dizendo que realmente eu tinha razão e que as pessoas estavam saindo com vícios de álcool e de cigarro de centro espírita? Vem cá, se eles são entidades de luz, por que eles não tiram então essa energia da pessoa? Mas eles deixaram muitas pessoas viciadas. Curioso, né? Aí, obviamente, vem o questionamento, né? Porque eles são deuses, eles são seres de luz, eles são representantes. Aí vem a burrice. Existe uma coisa muito legal que é a ignorância e a burrice. Uma pessoa que é ignorante, ela não tem obrigação de saber, mas ela tem obrigação de procurar. Por quê? Porque se você vai afrontar uma pessoa sobre qualquer temática, você tem que trazer elucidação sobre aquilo que você está falando em termos de argumento. Não adianta falar, porque eu ouvi falar. Você é um idiota. Porque eu acredito que seja assim. Você é um idiota. Acreditar que é assim significa que não é assim.
você tem que ir atrás de fundamentos. O que realmente está por detrás de uma umbanda, de uma quimbanda e de um candomblé? Seriam esses ritos africanos? Seriam essas representações de deuses? Novamente, o mundo é cíclico. Anota isso que eu estou falando. O mundo é cíclico. As mesmas merdas que aconteceram na Idade Média acontecem hoje. As mesmas. Não muda absolutamente nada. Surgiram relatórios acadêmicos que traziam então estudos sobre quem eram os orixás, o que eram os orixás. Livros escritos por pessoas acadêmicas que traziam elucidação sobre o que era realmente uma manifestação divina sobre a Terra. Porém, as pessoas não estudam, porém as pessoas não compram livros, elas assumem verdades absolutas. Isso transcende a ignorância, e isso beira a burrice. Assumir uma verdade absoluta, se você não tiver respaldo acadêmico ou em termos de literatura, você é um idiota. E nós vamos mostrar a sua idiotice. Eu falo isso de coração para vocês, porque assim, de novo, o que eu falo para vocês é de coração, peito aberto, e eu mostro para vocês por A mais B que não é esse mundo maravilhoso que vocês realmente acreditam. Dentro de todos os estudos que eu tive, dentro de todas as escolas que eu entrei, de todas as ordens esotéricas e tudo aquilo que eu vivi, eu vou trazer para vocês ensinamentos. A ideia é essa. Se você não acredita e quer viver numa idolatria, você tem dois caminhos. Ou você sai do canal Spook Houses e vai viver na idolatria do culto daqueles que realmente batem palma para animais sendo imolados e mortos na sua frente, e a gente vai discorrer sobre isso, né? E esse moleque bate palma para animais sendo imolados. Ou mesmo, vocês comprem os livros que eu uso como referência e vão estudar. Ou vão atrás de trabalhos acadêmicos, ou vão fazer pesquisa de campo. Comece em centro espírita. Comece a perguntar, comece a questionar. Comece a buscar a veracidade. O problema é que não tem um puto no bolso e não tem tempo para isso. Estudo custa. Esses livros custam caro. Tirar a bunda da cadeira e frequentar por 10 anos a Umbanda e assumir um compromisso, além de ser algo moral, que a pessoa também não tem moralidade, ela também não tem dinheiro para isso. Porque custa você pegar o teu carro e ir no centro de Umbanda, que é 1 hora de caminho da tua casa, porque o que eu ia na Avenida Hood era longe pra cacete e eu tinha que percorrer a cidade 1 hora de ida e 1 hora de volta. No que eu fui trabalhar no Jardim São Luís, era em torno de meia hora também, e eu ia no horário do rush, ou seja, eu tinha que pegar a Avenida Interlagos, entrar no Jardim São Luís, parar o carro, e tinha toque de recolher, porque era uma zona de traficante, eu tinha que voltar correndo para casa. Mas eu estava lá no meio, eu via a coisa acontecer, e isso ninguém me tira. Então quando vem um moleque e me afronta dizendo que eu nunca fui um bandista, querido, não brinca, cara. Tirei 10 anos da minha vida, enquanto você estava de fralda, fazendo cocô na fralda, eu estava trabalhando. Que feio, cara, que feio. Isso pra mim é hipocrisia. É criança mal agradecida, sabe? Mas vamos lá. Muitos questionamentos foram feitos por esse adolescente de 19 anos, que mal desmamou e mal saiu de casa, e eu acho muito curioso. O que é Umbanda? A gente já falou sobre isso. O que são os orixás? A gente já falou, mas as pessoas não assistem. Tem um relatório acadêmico muito legal que eu peguei do Reginaldo Prandi, da USP, que fala sobre os orixás e a natureza. A gente tem que colocar um divisor de águas entre o que é a África e o que é o Brasil e o ritus brasilis. Porque o que acontece aqui no Brasil é que nem em Las Vegas. O que acontece em Las Vegas morre em Las Vegas. Uma coisa é a África, outra coisa é o Brasil. Afinal, não tem preto velho na África. Você não tem marinheiro na África. Você não tem boiadeiro na África. Ou tem? Não tem, né, cara? Então a gente tem que colocar um belo divisor de águas. Orixás e a natureza. Na aurora de sua civilização, o povo africano, mais tarde conhecido pelo nome de Yorubá, chamado de Nagô no Brasil e Yukumi em Cuba, acreditava que forças sobrenaturais, impessoais, espíritos ou entidades estavam presentes ou corporificados em objetos e forças da natureza. Espíritos. Veja, você me falou em seres de luz. Ele está falando espíritos e não seres de luz. Espíritos, tá? Tementes dos perigos da natureza que ponham em risco constantemente a vida humana. Ou seja, um terremoto mata uma pessoa, um maremoto mata uma pessoa, uma avalanche mata uma cidade inteira. Esses são os perigos da natureza, ok?
perigos que eles não podiam controlar, e esses antigos africanos ofereciam então sacrifícios para aplacar a fúria dessas forças. Nós estamos falando de primitivos, de povos primitivos, já que toda a origem da humanidade ocorre na África e no Oriente. Os primeiros povos do mundo são originários da África e do Oriente. Leia a Suméria, os assírios, os babilônios, ali onde tudo aconteceu. Ali nós estamos falando de povos primitivos, que ofereciam animais a um Deus que eles não sabiam o que era, achando que ao oferecer vida, eles iriam receber vida. Ou seja, iam poupar a vida deles. Isso é primitivo. Doando a sua própria comida como tributo, que se eleva um pacto de submissão e proteção e que sedimenta as relações de lealdade e filiação entre homens e os espíritos da natureza. Novamente, eles acreditavam que a água era um espírito, que a montanha era um espírito, que o vulcão era um espírito. São elementos na qual eles personificam, eles agregam então uma consciência dizendo, aquilo está vivo, porque pode me matar. Significa então que ele tem uma ação e reação sobre o que eu faço. Isso é refletido sobre todos os ritos e cultos antigos da humanidade, onde os hebreus, por exemplo, emolavam animais hebreus e não judeus, porque depois que acontece o cristianismo, Cristo, ele não mais aceita o sacrifício de animais ao templo. Ele para de sacrificar animais, porque Deus não precisa de animais mortos. Mas os ritos primitivos, acredita-se ainda isso. Os maias, nós fazemos sacrifícios, por exemplo, de crianças, arrancando o coração de crianças, acreditando que aquilo dava uma prosperidade na colheita. Vamos continuar fazendo isso? Vamos! Vamos sair por aí matando crianças? Nós temos então, por exemplo, ritos vikings que arrancavam o coração de uma pessoa ainda viva. Vamos continuar fazendo isso? Porra, é lei! Se eu posso matar um animal e sacrificar a um Deus que ninguém reconhece, eu também, então, eu quero matar uma criança a um Deus que também ninguém reconhece. Bom, muitos desses espíritos da natureza passaram a ser cultuados como divindades. Você entendeu? Mais tarde, designadas orixás, detentoras do poder de governar aspectos do mundo natural, como o trovão, o raio e a fertilidade da terra, enquanto outros foram cultuados como guardiões das montanhas, cursos de água, árvores e florestas. Tá aqui, relatório acadêmico. Cada rio, assim, tinha seu espírito próprio, com o qual se confundia, construindo-se em suas margens os locais de adoração, nada mais que o sítio onde eram deixadas as oferendas. O rio pode correr calmamente pelas planícies ou precipitar-se em quedas e em corredeiras, oferecer calma à travessia aval, mas também mostra-se pleno de traiçoeiras armadilhas, ser uma benfazeja fonte de alimentação viscosa, mas igualmente afogar em suas águas os que nela se banham. Esses atributos do rio, que o torna ao mesmo tempo provedor e destruidor, passaram a ser também o de sua divindade guardiã. Como cada rio é diferente, seu espírito, sua alma também tem características específicas. Muitos dos espíritos dos rios são homenageados até hoje, tanto na África, em território iorubá, como nas Américas, para onde o culto foi trazido pelos negros durante a escravidão e num curto período após a abolição, embora tenham, com o passar do tempo, se tornado independentes de sua base original na natureza. São eles Iemanjá, divindade do rio Ogum, Oiá, ou Yansan, deusa do rio Níger, assim como Oxum, Obá, Euá, Logum, Edê, Irinlê, o Iotim, cujos rios conservam ainda hoje o mesmo nome de sua divindade. No Brasil, assim como em Cuba, Iemanjá ganhou o patronado do mar, que na África pertencia a Olocum, enquanto os demais orixás do rio deixaram de estar referidos a seus cursos de água originais, ganhando novos domínios, cabendo a Oxum o governo dos rios e, em geral, de todas as águas doces.
Vocês entenderam ou há alguma dificuldade de entender isso? Eles personificam, eles dão valor, eles divinizam, eles criam divindades. Elas não existem. São vazio. Ele simplesmente, quando vê um trovão, ele fala, é um Deus. Quando ele vê um maremoto, ele fala, é um Deus. Por quê? Porque aquela água tem o poder de me matar. Significa que ele está acima da minha cabeça. Ele está acima daquilo que eu controlo. Eu não controlo a água. Não tem como eu controlar um maremoto. O maremoto vem e me mata. Então, antigamente, 4.000 anos atrás, acreditava-se então que a água era um Deus. Quando vem para o Brasil, de novo, só piora. Por quê? Porque vai criando então uma personalidade. Eles vão cultuar aqueles elementos. E para cultuar aqueles elementos, eu preciso ter uma coisa chamada o sujeito. Quem vai ser o representante para que eu possa cultuar uma água? Eu não vou oferecer, sei lá, um animal morto para uma água. Eu preciso personificar. Então eu crio um nome, Iemanjá, a rainha do mar. Ou, como ele mesmo falou aqui, né? Oxum torna-se então o representante das águas doces. Por quê? Porque faz parte de uma mitologia. Essa mitologia, da mesma maneira que acontece na Suméria, dessa mesma maneira que acontece nos nórdicos, da mesma maneira que acontece em todos os povos, ela não é real. Quando acontece, por exemplo, o culto a Apolo, a Odin, a Ísis, a Deméter, ao quem for, elas não existem. Se essas consciências na qual eu dei valor, elas não existem, o que está por detrás disso? É simples, mas parece que as pessoas não entenderam. Esse material, ele vai ficar aqui para baixo, é só você clicar, eu vou deixar o link, tá? Você clica e aí você vai ser levado a esse relatório acadêmico, onde você vai entender tudo aquilo que foi colocado e todas essas representações. Tá tudo aí, demonstrando que nada mais, nada menos são representações da natureza. Nós temos a história das crenças e das ideias religiosas. Porra, por que ninguém vai atrás? Tá aqui, ó. Tá bom? Recomendo, comprem. É um livro acadêmico, ou seja, vai ter dificuldade para ler, tá? Nós estamos falando de Mircea Eliade. Mircea Eliade, ele nasceu na Romênia, depois da Segunda Guerra Mundial, mudou-se para a França, onde ensinou a École Pratique des Hautes Études. Em 1957, foi convidado a lecionar no Departamento da História das Religiões da Universidade de Chicago, viu, criança de 19 anos? Onde permaneceu até sua morte e publicou vasta obra como filósofo, poeta, romancista e, sobretudo, historiador das religiões, com destaque para o sagrado e o profano, mitos, sonhos e mistérios, o mito do eterno retorno e Ferreiros e Alquimistas, publicado no Brasil em 1971. Mas vamos lá, vamos ver o que o nosso querido Mircea nos diz sobre o primeiro panteão e o vocabulário religioso comum. É possível reconstituir certas estruturas da religião indo-europeia comum. Há inicialmente indicações sumárias, mas preciosas trazidas pelo vocabulário religioso. Desde o começo dos estudos, reconheceu-se o radical indo-europeu deivos, céu, nos termos que designam o Deus, ou, em latim, Deus, em sânscrito devas, em iraniano div, lituano dievas, em germano antigo tivar, e nos nomes dos principais deuses, Diaus, Zeus e Júpiter. A ideia de Deus revela-se solidária da sacralidade celeste, isto é, de luz. Tem que deixar bem claro isso. E transcendência, ou seja, a altura. E por extensão da ideia de soberania e criatividade no seu sentido imediato, cosmogonia e paternidade. O Deus do céu é, acima de tudo, o Pai. O indiano Diauspitar, o grego Zéu, o ilírio Daipaturis, o latim Júpiter, o cita Zeus Papaios e o Tracofrigo Zeus Papos. O vocabulário grego, theos, não se escreve na mesma série, deriva de um radical que designa alma ou espírito do morto. Em lituano, por exemplo, diusil significa respirar.
O velho eslavo dut, respiração, dusa, alma. Pode-se então, portanto, supor que Theos, ou Deus, tenha se desenvolvido a partir da ideia dos mortos divinizados. Peraí, tio Spook, pera. Mortos divinizados? Então os deuses orixás da Umbanda, se eu parto do princípio de que eles são somente representações da natureza e eu preciso dar vida a esses arquétipos da natureza, então eu estou divinizando mortos? É aquilo que eu falei. Quem atua na Umbanda não são os orixás, porque os orixás eles não existem, eles são vazios, são representações da natureza. Se eles são representações da natureza, o que está por detrás dos orixás? São consciências, então, de mortos, na qual é atribuído o conceito de Deus ou idolatria ou uma divindade que eu passo a idolatrar. Na época, Deus, analogia alma, morto. Tá aqui, ó. Não sou eu que estou inventando. Já que as hierofânias celestes e atmosféricas desempenhavam um papel capital, não admira que certo número de deuses fossem designados pelo nome de trovão, germânico donar, Thor de trovão. Celta seria Taranis ou Tanaros, báltico Percunas, proto-eslavo Perum e etc. É provável que na época indo-europeia, já o deus do céu, que seria então o deus supremo, porque o criador do mundo e da cosmocrata, isso visto dentro da mitologia suméria, cedeste terreno diante dos deuses da tempestade. O fenômeno é bastante frequente na história das religiões. Da mesma forma, o fogo provocado pelo relâmpago era considerado a origem celeste. O culto do fogo é um elemento característico das religiões indo-europeias. O nome do importante deus védico, Agni, encontra-se no latim ignis, lituano ugnis, ou velho eslavo Ogni. Para vocês terem uma ideia, no Irã, o nome da divindade do fogo é Atar, mas há indicações de que, numa terminologia mais antiga do culto, o fogo se denominava Agni e não Atar. Tá? Então pode-se supor também que o deus solar detivesse no lugar preponderante desde a proto-história. Mas os deuses solares tiveram uma história bastante instável entre os diferentes povos indo-europeus, sobretudo após o contato com as religiões do Oriente Próximo. Quanto à Terra, era considerada uma energia vital oposta ao céu. Entretanto, a ideia religiosa da Terra-mãe é mais recente entre os indo-europeus e encontra-se numa zona limitada. Há outro elemento cósmico, o vento, divinizado no lituano como o Senhor do Vento e no uraniano como Vayu e indiano Vayu. Também, todavia, no caso desses dois últimos, trata-se mais do que as epifanias cósmicas. Eles apresentam, sobretudo, o iraniano Vayu, os traços característicos dos deuses soberanos. Tá tudo aqui. Vocês podem comprar A História das Crenças e das Ideias Religiosas, A Idade da Pedra aos Mistérios de Eleusis. Tá aqui. Como eu falei, mas é difícil entender, é difícil as pessoas saírem de um estado de crença e fanatismo para entenderem a lógica das religiões. O que está por detrás de um culto afro-abrasileirado que não tem nada a ver com a África? Da onde vem a etimologia? Da onde vem a cosmologia? Da onde vem os princípios? Tá aqui. Mas, de novo, um moleque de 19 anos não tem grana para comprar um livro e estudar. Então assume-se a falsa verdade, a crença se pressupõe sobre a razão e a emoção do cara transcende. Então é mais barato vir afrontar uma pessoa que tem elucidação e, obviamente, a inveja se transluz no questionamento do cara do que realmente achar a razão sobre suas emoções. Novamente, tudo aquilo que eu falei sobre o que está atrás da Umbanda é real. Tudo aquilo que está por detrás desses ritos, ele é real, porque está atrás de estudos e elucidações acadêmicas que demonstram que nós estamos lidando com a criação de um mito, nós estamos lidando com um ethos, lidando com uma crença, lidando com o princípio de personalização, personificação ou criação de alegorias por meio de achismos. Se, então, um terremoto pode tirar a minha vida,
Então, significa que ele é perigoso. Se ele é perigoso, eu vou idolatrá-lo, vou fazer culto a ele, vou fazer sacrifício de animais, sacrifício de seres humanos. Isso a gente viu em todas as religiões primitivas, onde faziam-se sacrifícios realmente. Primitivas. As religiões, elas evoluem. Até mesmo as religiões que ainda fazem sacrifício aos animais deveriam evoluir. Porque o ignóbil ainda me fala que os caras fazem sacrifício de animais e depois comem. Querido, eles fazem sacrifício de cachorro. Eles vão comer o cachorro? Não vão. Veja, eu conheci muitos babalorixás africanos que faziam sacrifício de animais, tá? Como é que eles faziam esse sacrifício? Eles pegavam bode, cabra, cachorro, gato. Eu lembro que uma vez o babalorixá chegou para mim e falou: olha, eu preciso que você participe aqui de uma oferenda na qual eu vou quebrar a cabeça do bode em 16 partes. Por que 16 partes? Porque é o número que o orixá que eu vou sacrificá-lo vai aceitar. É a mesma coisa quando você pega o obi-orobô e você quebra o obi-orobô. Quando você quebra a semente, ela vai dividir em 4 gomos. Quando divide em 4 gomos perfeitos, significa que o orixá aceitou. Isso é uma crendice, isso daí não é real. E a gente tem que parar para falar para a pessoa. É crendice. Não existe um Deus que vai fazer esse tipo de coisa. Quantos deuses existem no mundo? Quantos deuses existem no mundo? Existe o Deus hebreu, depois o Deus cristão, depois o Deus judeu, que pela história vai mudando, é claro. Depois nós temos o quê? Os deuses sumérios, os deuses assírios, os deuses persas, os deuses da Babilônia, nós temos os deuses maias, nós temos os deuses nórdicos, nós temos os deuses romanos, o panteão romano. Todos eles eram o quê? Somente representações de elementos da natureza. Somente. Eles não existiram, era uma mitologia. Nunca foram reais e nunca serão reais. Quem torna essa coisa real são vocês, que idolatram e acham que realmente o que está ali é um Deus na frente de vocês. E como eu falei, está aqui nesse texto, não é um Deus, não é um Deus. Está aqui. Deriva do radical que designa alma, o espírito do morto. Respirar em lituano, em Deutsch, respiração, deusa da alma. Pode-se, portanto, supor que Theos, Deus, tenha se desenvolvido a partir da ideia dos mortos divinizados. Não sou eu que estou falando, é uma pessoa que escreveu, pesquisou, fez um puta estudo, um puta trabalho acadêmico e traz esses estudos pra gente. Novamente, o que eu falo pra vocês é: parem e pensem. O que vocês estão cultuando são divindades de mortos. São pessoas que faleceram e que transitam sobre esses arquétipos criados no Brasil. Tudo está na playlist de mediunidade. Tudo está sendo dito nos cortes das lives, para que vocês possam cada vez mais entender. Não sou eu que estou falando, existe literatura sobre isso. Existe trabalho acadêmico da USP que trata sobre o tema, tá? Trabalho acadêmico. Porra, por que não vai estudar? Sabe? E aí eu tenho que ver um moleque de 19 anos me afrontando, dizendo que eu nunca fui da Umbanda. Porra, chega a ser o extremo. Aí depois vai falar que eu sou o ego. Não, cara, é a sua burrice. Não existe nada além da sua burrice. Por isso que eu falo para as pessoas: vão atrás, vão estudar, vão trabalhar, vão fazer pesquisa de campo. Quando eu realmente trabalhava no mercado financeiro, era sempre assim. Qual é a comprovação que você tem? Da onde você tirou essa notícia? Por que você está usando esse número? Da onde você tirou esse número? Como você compôs esse número no seu relatório? Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Não é jogar a moeda para o alto e falar: opa, deu cara, vamos. Tudo tem um estudo. Tudo tem que ser detalhado e interpretado. Tá aqui. Comprem a história das religiões. Tá? Tá aqui, ó, garoto de 19 anos. Tá aqui. Não adianta ficar gastando dinheiro com joguinho na internet, jogando Call of Duty, Minecraft, Free Fire. Compra livro, carinha. Compra livro, tá? Vai ser alguém na vida. E é isso que eu falo para as pessoas. Eu, com mais de 30 anos de estudos nas costas, tenho que pegar aqui, elucidar para vocês da onde está o texto, trazer para vocês e falar: tá aqui, cara. Porque a pessoa vai falar: não, é ele que está falando. Não sou eu que estou falando. Tem um trabalho acadêmico sobre isso, a origem dos orixás. Estudem, façam a lição de casa, ok? Pra vocês terem uma ideia, eu tenho um caderno de música na qual eu estudo todos os dias. E no final eu tenho as provas que eu faço. É sério. Tudo isso aqui é música, tudo isso aqui são livros de música. Eu tenho poucos livros de religião aqui,
Poucos. E são livros que eu trago aqui para elucidá-los durante o vídeo. Poucos. Por quê? Porque os livros de religião ficam num outro lugar. Aqui eu tenho as minhas coisas de música, no qual surgiu uma dúvida sobre o campo harmônico tal, como é que eu vou resolver? Ah, tem que sentar e tem que pesquisar, cara. Saiam desse estado de gado, de idolatria, saiam desse estado de só pastar sobre a gama dos outros e comecem a galgar degraus. É sério. As pessoas, elas vêm aqui afrontar, mas nunca tiveram do lado de um babalorixá, nunca estudaram, nunca leram, nunca entraram no centro espírita, nunca trabalharam no centro espírita. As pessoas não têm noção do que estão fazendo. Elas simplesmente vão atrás do que o outro diz. Tá aqui, ó, leiam livros, estudem, pesquisem. Sabe? Tá aqui a origem da coisa. Essa é a diferença do canal Spook Houses para o canal de crentes, de canais fanáticos, canais que simplesmente dizem o que é, porque eles acham que é. Ah, estou falando com pão sírios, estou falando com alienígenas. Porra, não tem comprovação nenhuma disso. E tá aqui a representação, de novo, dos elementos da natureza, o culto aos mortos, trazer os mortos dentro do princípio da analogia, o culto da natureza. Tá ali a união de como aconteceu, cara. É sério, vocês vão em centro espírita e aqueles que estão atendendo a vocês não são deuses. Eles só são consciências de pessoas que faleceram que estão lá para atender. Qualquer umbandista sabe disso. Qualquer pessoa que trabalha em centro espírita sabe que preto velho não é preto nem velho, que caboclo não plasma com cocar, que nem aparece assim, que Exu aparece simplesmente como um ser humano normal, sem rabinho, sem chifrinho. Mas os arquétipos vocês criam. E é isso que vocês têm que parar de acreditar em arquétipo e ir atrás realmente da essência das coisas. E é por isso que eu me tornei budista, porque dentro do budismo a gente vê a essência da mente, realmente o que está por detrás da criação de uma mente alegórica que vai enganar vocês e o que é realmente a verdade. O budismo traz claramente como a mente cria peças, como nós nos enganamos, como nós nos iludimos sobre a crença, a essa idolatria, a mitologia, essa parte mística que não existe. Por favor, é sério, estudem, vão atrás, comprem os livros, procurem relatórios acadêmicos, questionem. Eu trago relatórios acadêmicos aqui, eu vou atrás, pesquiso, eu tenho até uma pasta só de relatórios acadêmicos, tá? Relatórios acadêmicos tanto a favor de coisas, quanto afrontando outros pontos, vendo jogos de interesse. Eu sempre faço esses pormenores, porque eu fui criado nesse ambiente. Quando eu trabalhei no mercado financeiro, eu fui obrigado a sempre ter um relatório, sempre buscar informações, sempre achar fonte, questionar as fontes, verificar a veracidade disso, abrir mão de certos números para ir atrás de outros. Sempre fui questionado. E é isso que vocês têm que fazer. E não é um moleque de 19 anos que vai ter razão sobre quem estudou praticamente mais de 30 anos religiões. Não vai, cara. Não vai. Idolatria não vence razão, tá bom? Então é isso. Comprem esse livro do Mircea Eliade, tá? Tá aqui, é só jogar na internet, comprem o livro, leiam, tá? A criação dos arquétipos tá aqui dentro das religiões, vocês vão entender como surgiu a ideia realmente dessa criar realmente elementos da sua mente em dizer que um trovão é um deus, por que o ser humano agiu dessa maneira, como aconteceu isso ao longo da história, tá tudo aqui, é bem legal. E o relatório acadêmico eu vou deixar aqui linkado para que vocês tenham também a anuência dizendo, cara, tá lá, entendeu? Uma pessoa fez um trabalho de campo, fez uma pesquisa, tirou a bunda da cadeira e foi realmente ver o sincretismo entre os fenômenos da natureza e o que é a personificação e criação de falsos deuses. Novamente, não idolatrem, não partam do princípio de uma idolatria cega. Sempre assistam, observem, vejam o que acontece nos terreiros de Umbanda, mas, de novo, sempre questionem, sempre vão perguntar, sempre vão trabalhar e entender esse ponto da razão sobre as emoções. Senão, a gente vai viver num país em que as pessoas não têm mais bom senso, né? E, bom, eu acho que 50 milhões de pessoas já perderam bom senso há muito tempo, mas é isso, tá bom? De novo, moleque de 19 anos achando que tem razão sobre quem estudou isso. É foda. Mas é isso, quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo.
Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitaram, me capacitaram para que eu possa ajudar as pessoas dentro dos tratamentos complementares à medicina e não substituindo, mas sim complementando. Tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. Então, para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá obterá todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou pai de santo, eu não sou espírita, eu não tenho uma casa de espiritismo, eu não sou um paranormal, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares com graduação e pós-graduação na área. É sério. Bom, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação. PayPal, seja membro e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. É só clicar e você vai ser levado a uma pagininha e você pode doar o valor que você quiser ou puder e que vai nos ajudar muito. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.